Olá pessoal, nós faremos agora a correção do simulado 3, simulado que está presente em nosso livro Rumo ao Prof. Letras. O fragmento de texto a seguir foi retirado do romance tropical Sol da Liberdade, de Ana Maria Machado, publicado em 1988. Nele, a jornalista Lena decide se afastar da cidade grande onde mora para se recuperar na casa da mãe de uma fratura. Esse afastamento e esse convívio a levarão a refletir sobre sua vida. Então, nós temos aqui o texto de Ana Maria Machado. Obviamente, é importante fazer a leitura de todo o texto para responder às questões. Então, uma vez feita a leitura do texto, vamos agora à primeira questão. Até estabelecer diálogo com a mãe no final do texto, a personagem central encontra-se envolvida em seus pensamentos, em uso do tempo que, na sequência da narrativa, pode ser definido como, opção correta, pessoal, letra A, digressão. Percebam que nós temos aqui uma questão que está avaliando um recurso muito importante que é relacionado ao tempo da narrativa. Você, como candidato, você deve perceber que, embora poucas ações externas ocorram, essa narrativa que ela se detém muito nos pensamentos, nas reflexões, nos conflitos interiores da protagonista. Isso suspende momentaneamente a progressão dos acontecimentos. Então, essa digressão, ela está justamente nesse desvio momentâneo do desenvolvimento da ação narrativa para serem apresentadas reflexões, as lembranças, os comentários, os conflitos interiores das personagens. Nesse caso aqui, enquanto observa a mãe no jardim, Lena, ela mergulha em uma sequência de pensamentos, Ela fala da sua relação afetiva com a mãe, o processo de envelhecimento, a possibilidade de voltar a escrever, os limites entre memória e ficção, o papel da linguagem, da criação literária. Então, durante esse percurso reflexivo, praticamente não há avanço da ação narrativa. Um enredo que ele só volta a se movimentar quando Lena, ela decide se levantar e conversar com a mãe. Vejam só, além disso, Lena sabia que não podia ir cultivar seu jardim nesse momento, ainda que mancando um pouco. Aí depois a gente tem aqui um diálogo, arrancando o mato do canteiro, mãe. Então vejam que o tempo da narrativa ele é interrompido por essa longa reflexão, que é uma característica típica da digressão, tá bom? Não se trata aqui da opção B, a antecipação, embora Lena imagine possibilidades futuras, quando ela diz, se conseguisse ficar boa, se voltasse a escrever, Essas hipóteses, elas estão aqui no campo da imaginação da personagem, e não em uma antecipação efetiva dos acontecimentos narrativos. O foco aqui do trecho ele permanece na reflexão e não na projeção narrativa do futuro, ok? A opção C também está incorreta. Anacronismo é uma ruptura da ordem cronológica dos acontecimentos. Geralmente ela envolve as analepses, que são esses retornos ao passado, ou prolepses, que são antecipações do futuro. Aqui no fragmento não há uma reorganização estrutural do tempo narrativo. O texto ele apenas vai desacelerando a narrativa para acompanhar esse fluxo de consciência da própria personagem. E a alternativa D também está incorreta. A simultaneidade ela ocorre quando duas ou mais ações acontecem ao mesmo tempo e são apresentadas de forma paralela. Aqui no texto há apenas uma ação externa, que é simples: a mãe arrancando o mato do jardim. Isso enquanto que a narrativa ela vai privilegiando os pensamentos de Lena. Então o foco não está em narrar as ações simultâneas, mas sim em explorar a sua própria interioridade, tá bom? Então a opção correta dessa questão é a letra A. Segunda questão. Um pensamento que valoriza a apresentação do envolvimento da personagem com os próprios pensamentos é o uso do discurso indireto livre pelo narrador, como se observa em
Opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Muito complicado, melhor cultivar o jardim. Discurso indireto, discurso direto, pessoal, são assuntos que já caíram no Prof. Letras e provavelmente cairão novamente, tá bom? Percebam aqui que a gente está diante de uma questão que avalia o reconhecimento do discurso indireto livre, de fato, um importante recurso narrativo. Ele mistura a voz do narrador com a voz ou os pensamentos, né, da personagem, isso sem utilizar os verbos de elocução. Que verbos são esses? Por exemplo, pensou, disse, imaginou, né? A gente não encontra esses verbos, a gente não encontra marcas gráficas, como, por exemplo, as aspas, né? Então, essa técnica, ela nos aproxima da interioridade da personagem. Isso permite acompanhar os pensamentos de forma espontânea, de forma direta, tá bom? Percebam que muito complicado, melhor cultivar o jardim, né? Aqui o narrador, ele incorpora diretamente o pensamento de Lena, isso sem anunciar que ela está pensando ou utilizando, né, as famosas marcas, como as aspas, né? Ou ela pensou que era muito complicado. Não, simplesmente nós temos aqui o discurso indireto livre. Essa expressão ela soa exatamente como o pensamento da personagem, que foi inserida aqui na narrativa de forma natural, né? Então o leitor, ele percebe de forma imediata essa hesitação, né? O desejo de interromper as reflexões, né? Isso sem que haja uma separação explícita entre a voz do narrador e a voz da protagonista. Então essa mistura entre narrador e personagem é a principal característica do discurso indireto livre, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra D de dado. Terceira questão. A simples visão de Amália a enternecia. Entre a ideia exposta no trecho acima e aquelas presentes no restante do primeiro período do segundo parágrafo, há uma relação de sentido do seguinte tipo. Opção correta, letra D de dado, concessiva, né? Veja aqui. A simples visão de Amália a enternecia, apesar de todas as dificuldades que as duas tinham para mostrar o que sentiam, apesar da irritação que as invasões maternas lhe causavam, apesar da atitude comedida que as duas mantinham em seu convívio. O núcleo aqui da informação é o quê? A simples visão de Amália a enternecia. Na sequência, a gente vai ter aqui 3 circunstâncias que são introduzidas pela expressão apesar de, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar da irritação provocada pelas invasões maternas, apesar da atitude comedida no convívio entre mãe e filha, essas informações elas nos trazem fatos que poderiam impedir ou mesmo enfraquecer o sentimento de ternura, mas não impedem que ele exista. Então, essa é exatamente a função da concessão. É apresentar um fato contrário à ideia principal sem anular essa ideia, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra D de dado. Quarta questão. Gostaria de aprender a envelhecer com a mãe. Em relação à frase citada acima, aquela que a sucede indica circunstância de. Temos aqui, gostaria de aprender a envelhecer com a mãe. Na sequência, a gente tem o quê? Cheia de dignidade, plenamente ativa, atualizada, ligada no mundo, com pique para insistir em arrancar tiririca do jardim, mesmo sabendo que o mato rasteiro nasce de novo, rápido e com vigor. Então, esse trecho que ele está descrevendo como Lena gostaria de envelhecer. Envelhecer como? Da mesma forma que a sua mãe, com dignidade, com disposição, com autonomia, né? Essa participação ativa na vida, né? Então, o que nós temos aqui é uma circunstância de modo. A gente tem descrita a maneira como Amália vive a sua velhice. Então, esse segundo período, ele responde de forma implícita, né, a seguinte pergunta: como envelhecer? A resposta: como a mãe envelhece. Então, nós temos aqui uma circunstância de modo. Portanto, opção correta, letra A. Quinta questão. O uso da palavra se
expressa uma noção apassivadora do verbo em. Então, vamos analisar aqui cada uma dessas opções, né? Opção A. Quanto mais se propõe a mexer com as palavras, o verbo propor-se aqui ele é pronominal, então o se ele é parte integrante do verbo, que é o verbo propor-se, né? Então ele não exerce aqui uma função de partícula passivadora. Opção B, a gente tem aqui a linguagem deixava de servir apenas para se comunicar. O verbo comunicar-se, ele aparece nesse sentido reflexivo, né, um sentido pronominal. Então, nesse contexto, o sujeito ele realiza a ação sobre si mesmo, comunicar-se. Então, não há aqui uma possibilidade de transformação para a voz passiva. Então, o se não é apassivador. Opção C. Enquanto se narra um fato ou conta uma história. Opa! Aqui o verbo narrar, ele é transitivo direto, né? Narrar um fato. O se, ele está funcionando como uma partícula apassivadora. Ele permite a transformação da oração em uma passiva analítica. Então veja, na voz passiva sintética, enquanto se narra. Se eu passar para a voz passiva analítica, enquanto um fato é narrado. O mesmo que acontece com a segunda oração, né? Conta-se uma história é contada. Então, como há essa possibilidade de transformação para a voz passiva analítica, nós temos uma partícula apassivadora, ok? Alternativa D, como se padecesse de uma doença sem cura. Aqui o se, ele integra a locução conjuntiva como se, que é responsável por introduzir uma oração subordinada comparativa com esse valor hipotético. Bem, agora nós temos aqui um texto, Clock, o implacável, e após a leitura desse texto, vamos resolver agora as questões. Sexta questão. Em relação à estrutura narrativa, o texto 1 se organiza em duas partes, que podem ser descritas do seguinte modo. Opção correta, pessoal, letra C de casa. Explicitação de comportamento habitual, exposição de evento particular. Na primeira parte, o narrador ele descreve aqui um comportamento que é habitual do personagem. Ele sempre dorme além da hora, chega atrasado ao trabalho, compra o despertador Clock para resolver esse problema, todas as manhãs precisa correr atrás do despertador. São ações repetitivas, são ações marcadas por expressões como ele era daqueles que sempre querem dormir mais 5 minutos. A cada manhã ele acordava sobressaltado. Então esse uso do pretérito imperfeito, ele caracteriza ações habituais. Na segunda parte, a gente vai ter aqui um evento particular. Ele rompe essa rotina. O Clock salta do terraço. O protagonista desce para procurá-lo. Encontra uma jovem, esquece completamente o despertador. Inicia-se aqui um relacionamento amoroso. Esse único acontecimento, ele modifica completamente a vida do personagem e leva a um desfecho do conto. Então, a narrativa, de fato, ela apresenta a primeira parte, uma rotina habitual, e a segunda parte, um acontecimento excepcional, tá bom? Portanto, opção correta, letra C de casa. Sétima questão. Resultado, estava sempre chegando atrasado ao emprego, o que lhe valera não poucas repreensões do chefe. Ele reconhecia necessária, espantava completamente seu sonho. Nos trechos em destaque, as expressões apresentadas após os dois pontos assumem valor, respectivamente, de... Então veja, no primeiro trecho a gente tem os dois pontos introduzindo uma consequência da informação anterior, né? Resultado, dois pontos. Estava sempre chegando atrasado ao emprego. Então o narrador ele informa inicialmente que o personagem ele sempre queria dormir mais 5 minutos, que acabavam se transformando em 1 hora, né? Depois apresenta o efeito dessa situação. Chegava atrasado ao trabalho, né? Recebia as repreensões do chefe. Então os dois pontos eles funcionam aqui como equivalentes de expressões como consequência, por isso, né? No segundo trecho, os dois pontos eles introduzem aqui uma explicação da afirmação anterior. Ele reconhecia necessária.
espantava completamente seu sono. Então o narrador ele afirma que a perseguição a esse despertador era necessária. E depois ele explica o motivo, porque eliminava completamente o sono. Então, os dois pontos, eles equivalem a conectivos como pois, porque, né, já que, ok? Por isso que a opção correta é a letra D de dado. Consequência e explicação. Oitava questão. Ele era daqueles que sempre queriam dormir mais 5 minutos. Só que esses 5 minutos facilmente transformavam-se em 1 hora. A relação estabelecida entre as duas partes da frase assume o valor de... Opção correta, letra B de bola, né, pessoal? Então, na primeira oração, a gente tem aqui o narrador apresentando a intenção do personagem. Dormir apenas 5 minutos a mais. E na segunda, surge um fato que contraria essa intenção. Os 5 minutos, eles acabavam se transformando em 1 hora. Então a expressão só que, ela estabelece uma relação de adversidade, né? Então esse conectivo ele introduz uma ideia que se opõe à expectativa que foi criada anteriormente. Então a expectativa era dormir apenas 5 minutos, e o que realmente acontece é dormir muito mais tempo. Essa expressão só que, ela pode ser substituída por outros conectivos adversativos sem alteração significativa do sentido. Por exemplo, ele queria dormir mais 5 minutos, mas esses 5 minutos transformavam-se em 1 hora, ok? Então, pessoal, opção correta é a letra B de bola, adversidade. Nona questão. Leia o seguinte relato. Silêncio, segundo B. É aula de leitura e escrita. Os alunos quietos nas carteiras defrontam-se com os livros. Acabaram de ouvir a ordem para ler e, quando for o tempo indicado pela professora, hão de escrever, reproduzindo o que foi lido. Todos devem ficar quietos, ler com atenção e escrever corretamente, sem perturbar a professora, que precisa corrigir o dever do dia anterior. No relato, o processo de aprendizagem de leitura se caracteriza... Opção correta é, pessoal, letra A. Pela prática de decodificação da língua escrita, sustentada pela legitimidade atribuída ao texto, tomado como base para a reprodução. Temos aqui descrita exatamente a concepção de leitura que está evidenciada no relato. A atividade proposta, ela reduz a leitura ao quê? A decodificação da escrita, a reprodução do conteúdo que foi lido, a valorização da correção formal da escrita. Aqui nessa perspectiva, o texto ele é entendido como portador de um significado único. E esse significado ele deve ser recuperado pelo leitor e reproduzido fielmente. Aqui o estudante ele assume esse papel passivo, enquanto que o professor ele vai controlar a atividade, ele vai verificar a fidelidade da reprodução. Essa concepção ela se aproxima dos modelos tradicionais de alfabetização e de ensino da leitura, tá bom? Portanto, a opção correta, letra A. 10ª questão. Ao lermos, se estamos descobrindo a expressão de outrem, estamos também nos revelando, seja para nós mesmos, seja abertamente. Daí porque a troca de ideias nos acrescenta, permite dimensionarmos-nos melhor, esclarecendo-nos para nós mesmos, lendo nossos interlocutores. Tanto sabia disso Sócrates como o sábio artista de rua. Conversando também conheço o que é que eu digo. A partir das reflexões do texto apresentado, assinale a opção correta a respeito da interação texto-leitor. Opção correta, letra E. Para a leitura como descobrimento ser efetiva, é necessária a troca de ideias sobre a leitura, ler com o outro para nos conhecermos. O principal trecho aqui, pessoal, é: ao lermos, se estamos descobrindo a expressão de outrem, estamos também nos revelando. Né? E depois, a troca de ideias nos acrescenta, permite dimensionarmos-nos melhor. Essas afirmações, elas deixam muito claro que a leitura ela é compreendida como um processo dialógico, um processo compartilhado. Então, uma questão que aborda essa concepção interacionista de leitura. Nessa concepção, o sentido do texto ele é construído na interação entre autor, texto e leitor.
tá bom? E o fragmento, ele enfatiza que a leitura, ela não consiste apenas em compreender o pensamento do outro. É preciso também conhecer a si mesmo por meio do diálogo e da troca de ideias. Uma concepção que se aproxima das teorias socio-interacionistas da linguagem, especialmente das contribuições de Mikhail Bakhtin, né? Para ele, todo o processo de linguagem é essencialmente dialógico. Portanto, a opção correta é a letra E. Temos mais um texto: capacitismo, raro em nosso vocabulário, comum em nossa atitude. Após a leitura do texto, vamos agora fazer as questões. 11ª questão. Em sua centralidade, o texto objetiva. Opção correta, letra D de dado, né? Sustentar a ideia de que a plena realização de pessoas com deficiência passa por sua efetiva inclusão na sociedade. Uma questão que avalia essa capacidade de identificar a ideia central de um texto argumentativo, também um modelo de questão muito cobrado pelo Prof. Letras, né? Identificar a ideia central, identificar o propósito comunicativo. Aqui, ao longo desse artigo, né, a gente percebe que o autor ele discute o conceito de capacitismo, ele critica a forma como a sociedade costuma enxergar as pessoas com deficiência. A principal defesa dele é que a inclusão ela depende menos da superação da deficiência e mais da eliminação das barreiras sociais que impedem a participação plena dessas pessoas. O texto argumenta que a plena realização das pessoas com deficiência não depende exclusivamente de mudanças em seus corpos ou de esforços individuais. Depende da construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Por isso, que a alternativa correta é a letra D de dado. Sustentar a ideia de que a plena realização de pessoas com deficiência passa por sua efetiva inclusão na sociedade. 12ª questão. A linguagem empregada no texto. E aí, pessoal, qual a opção correta? Letra A. Tende à formalidade e à denotação em consonância com o gênero discursivo. Uma questão que avalia a adequação da linguagem ao gênero discursivo. Aqui nós temos no texto um artigo de opinião, e o objetivo do artigo de opinião é defender um ponto de vista, nesse caso específico, sobre o capacitismo, e ele defende com argumentos, com exemplos, com reflexões. Nesse gênero, o que a gente espera? Espera o predomínio de uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, formal, embora possam aparecer alguns recursos expressivos para deixar essa argumentação mais envolvente. Então, o que a gente tem aqui é uma linguagem formal, compatível com o artigo de opinião, é denotativa, porque está voltada principalmente à transmissão objetiva de informações, de argumentos. A gente tem uso de termos técnicos como capacitismo, estrutura de poder socialmente construída, diversidade humana, inclusão, e ele vai construindo os argumentos de forma lógica, de forma objetiva, uma característica típica do gênero argumentativo. Tá bom, pessoal? Então, opção correta, letra A. 13ª questão. O primeiro parágrafo do texto entrecruza os tipos textuais. Opção correta, letra A. Descritivo, marcado pelo uso de verbos no presente do indicativo. E narrativo, marcado pelo uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo e no presente histórico. A gente tem dois tipos textuais presentes. Há um trecho descritivo, quando o autor ele vai caracterizando Lucas. Lucas é um menino de 10 anos, ele adora tocar piano, nadar, andar de skate. Nos trechos vão predominando verbos no presente do indicativo, que descrevem justamente as características permanentes aqui da personagem. Ao mesmo tempo, existe também um trecho narrativo. Ele vai apresentando acontecimentos sucessivos. Nasceu cego, teve a oportunidade, aprendeu, realiza uma cirurgia, abre os olhos, viraliza nas redes sociais. Então a gente passa a ter aqui verbos no pretérito perfeito do indicativo. Temos também verbos no presente histórico, realiza, abre, viraliza. O presente histórico ele é empregado para a gente deixar uma narrativa mais viva, aproximar o leitor
dos acontecimentos. Então, o primeiro parágrafo, ele combina descrição e narração, exatamente como nós encontramos na opção A. Para responder às questões 14 e 15, considere o excerto abaixo. O mito do herói concentra-se em vitórias sobre características as quais estão exclusivamente na personagem, como se a própria deficiência fosse algo a ser vencido, ultrapassado. Ignora-se a vasta quantidade de barreiras que estão ao redor da pessoa e cuja eliminação promove a inclusão. Lucas poderia já ser uma criança plena e feliz, bem antes de ter passado pela cirurgia. No contexto em que são empregados, os elementos linguísticos 1 e 2 pertencem, opção correta, letra A, a mesma classe gramatical, sendo que o primeiro concorda com o termo anterior, enquanto o segundo concorda com o termo posterior. Temos aqui as quais, No primeiro período, características as quais estão exclusivamente na personagem. Temos o pronome relativo, as quais ele retoma o antecedente, que é características, Como características está no feminino plural, o pronome relativo ele também aparece no feminino plural, as quais. Então, o primeiro ele concorda com o termo anterior. A gente tem aqui o 2, cuja. Barreiras cuja eliminação promove a inclusão. O pronome cuja ele retoma o antecedente, barreiras, mas o pronome cujo ele apresenta uma característica especial. Ele concorda não com o antecedente, ele concorda com o substantivo que vem imediatamente depois dele. Então, barreiras é o antecedente, eliminação é o termo que vem depois. Como eliminação é feminino singular, então a gente utiliza cuja, cuja eliminação. Então, o primeiro concorda com o termo anterior e o segundo concorda com o termo posterior, exatamente como nós encontramos na opção A, tá bom? 15ª questão. A compreensão proficiente do excerto requer do leitor preponderantemente... Qual a opção correta, pessoal? Letra A. A recuperação de uma informação presente no próprio texto. Quando a gente chega aqui no excerto, a gente precisa recordar que Lucas nasceu cego, a narrativa inicial ela apresentou a cirurgia como sendo uma possível história de superação. O autor ele passa a criticar justamente esse tipo de narrativa. A gente tem um conceito de capacitismo sendo introduzido como uma forma de preconceito. Então, quando o texto afirma Lucas poderia já ser uma criança plena e feliz bem antes de ter passado pela cirurgia, a gente compreende que essa ideia, retomando informações já apresentadas anteriormente, especialmente a defesa de que a inclusão ela depende da eliminação das barreiras sociais, e não da eliminação da deficiência. Então, a principal estratégia de leitura exigida aqui é essa recuperação de informações intratextuais, ou seja, informações que já estão no próprio texto. Tá bom, pessoal? Portanto, a opção correta, letra A. Para responder às questões 16 e 17, considere o excerto abaixo. Cunhado ainda em 1991 nos Estados Unidos, o termo capacitismo pode ser definido como preconceito contra pessoas com deficiência. Essa é uma atualização que faço aqui da descrição publicada pelo US News and World Report, de acordo com o online Etymology Dictionary. Trata-se de uma estrutura de poder socialmente construída, o equivalente ao racismo ou machismo nas questões relacionadas à raça e gênero. O corpo sem deficiência seria considerado normal, ou seja, aquele condizente com a norma social, enquanto o corpo com deficiência seria o desviante, a ser corrigido. 16ª questão. No excerto, o primeiro uso das aspas objetiva. Opção correta, letra B de bola. Isolar um discurso alheio a fim de afastar, mesmo que em parte, a responsabilidade do enunciador. Temos aqui, pessoal, uma importante função das aspas em textos argumentativos, que é marcar a inserção da voz de outro enunciador, o discurso alheio. Nesse caso aqui, o autor ele utiliza as aspas para indicar que a definição apresentada ela não é originalmente sua, ela foi retirada de outra fonte. Então, muito cuidado. Eu sempre costumo dizer que aspas
é um assunto que frequentemente cai no Exame Nacional de Acesso ao Profiletras, tá bom? Então, diante aqui dessa rápida explicação, nós podemos marcar a opção B de bola, isolar um discurso alheio a fim de afastar, mesmo que em parte, a responsabilidade do enunciador. Perceba que as aspas, elas indicam que a definição de capacitismo, né, preconceito contra pessoas com deficiência, ela não foi criada pelo autor naquele momento, ela foi recuperada de outra fonte. Então, quando ele utiliza as aspas, ele está identificando a origem externa dessa definição, ele preserva a autoria dessa formulação e afasta parcialmente a sua responsabilidade pela formulação original. Ele atribui essa formulação ao discurso que foi citado. Então, essa é uma função clássica das aspas em textos argumentativos, textos jornalísticos, né, acadêmicos. Tá bom, pessoal? Então, a opção correta é a letra B de bola. 17ª questão. No excerto, o segundo uso das aspas indica que o enunciador, opção correta, letra A, concorda em parte com o sentido daquilo que enuncia. O trecho é: o corpo sem deficiência seria considerado o normal, ou seja, aquele condizente com a norma social, enquanto o corpo com deficiência seria o desviante a ser corrigido. Nesse caso aqui, as aspas, elas não indicam uma citação, elas estão sinalizando que o autor, ele utiliza a palavra normal com uma certa distância crítica, né? Ele faz esse questionamento sobre o sentido que é socialmente atribuído a ela. Quando ele coloca o normal entre aspas, ele diz que esse termo ele é utilizado socialmente para designar um corpo sem deficiência, mas ele não aceita isso de maneira plena, né? De maneira, digamos, acrítica. E depois ele continua, ou seja, aquele condizente com a norma social. Então isso mostra que o normal ele não é apresentado como uma verdade biológica, uma verdade científica, é uma construção social, tá bom? Então, ele apenas concorda parcialmente com esse termo, ele aceita o uso para descrever uma percepção social, mas ele critica a ideia de que apenas o corpo sem deficiência possa ser considerado normal. Ok? Então as aspas elas funcionam como esse marcador de distanciamento crítico. Portanto, a opção correta é a letra A. 18ª questão. Sobre o uso da vírgula no excerto, analise as afirmativas abaixo. 1. As duas primeiras vírgulas são de uso facultativo. Falso. As duas primeiras, elas estão aparecendo aqui, né? Porém, vírgula, no caso das pessoas com deficiência, vírgula. A vírgula ela está isolando o conectivo porém, né, que foi deslocado para o início da oração. E a segunda ela está isolando o adjunto adverbial, no caso das pessoas com deficiência. Embora a vírgula após adjuntos adverbiais curtos ela possa ser facultativa em alguns casos, a presença simultânea do conectivo e do adjunto que foi deslocado acaba fazendo com que, nesse período, a sua utilização ela passa a ser necessária para garantir clareza, organização sintática, tá bom? Então, essa afirmativa está incorreta. 2. As 5 primeiras vírgulas são empregadas pelo mesmo motivo, falso, né? A gente tem um porém aqui, vírgula, a vírgula separando o conectivo, depois o vírgula parece, né, está isolando o adjunto adverbial que foi deslocado, filmes, comerciais, novelas, noticiários, separando elementos de uma enumeração, então elas não são empregadas pelo mesmo motivo. 3. A colocação de uma vírgula após a palavra intelectuais alteraria o sentido do trecho, correto. Então vejam, sem vírgula, uma pessoa com impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais que. Então a oração ela é introduzida pelo que, né? Uma oração restritiva, ok? Ela está restringindo o referente. Então trata-se da pessoa que supera as desvantagens. Agora se fosse assim, intelectuais, vírgula, que, opa, aqui a oração ela passaria a ser explicativa. Aí, nesse caso, o trecho ele deixaria de restringir o referente e passaria apenas a acrescentar uma informação sobre ele. Então, a presença da vírgula ela modifica o valor sintático da oração e, consequentemente, também modifica o sentido do período, ok?
4. As duas primeiras e as duas últimas vírgulas são empregadas pelo mesmo motivo. Correto, né? As duas vírgulas elas aparecem aqui. Que, vírgula, a partir do seu esforço individual, vírgula, supera. Estão isolando o adjunto adverbial que foi deslocado, né? As duas primeiras vírgulas, elas também isolam elementos que foram deslocados da estrutura principal. O porém, né, e no caso das pessoas com deficiência. Então, embora eles desempenhem aqui funções específicas diferentes, né, um como conectivo e o outro adjunto adverbial, todas contribuem para destacar elementos que foram deslocados da ordem direta da oração. Isso justifica essa afirmativa como sendo correta, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como corretas a 3 e a 4, logo nós devemos marcar a opção A. 19ª questão. A forma verbal parece destacada no excerto. Opção correta, letra C de casa, né, pessoal? Atenua a assertividade do verbo haver. Veja que essa questão está avaliando os efeitos de sentido que são produzidos pela escolha lexical, né? Mais especificamente, pelo emprego aqui do verbo parecer, né? Está sendo empregado como um marcador de modalidade. Aqui a gente tem que perceber que esse verbo ele reduz o grau de comprometimento do autor com a afirmação que ele está fazendo. Então, porém, no caso das pessoas com deficiência, parece haver uma única narrativa possível. O autor ele não afirma de forma categórica, né? Uma única narrativa possível. Não, ele diz, parece haver uma única alternativa. Então ele está indicando aqui uma cautela, né? Por isso que a opção correta é a opção C de casa. Atenua a assertividade do verbo haver. 20ª questão. No excerto, a convivência com a pluralidade contribui fortemente para o desenvolvimento de criatividade, inovação, diálogo e empatia, competências notoriamente imprescindíveis para que saibamos navegar pela profunda complexidade inerente à vida contemporânea. O enunciador, opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Compromete-se com aquilo que enuncia, o que fica evidenciado pelo uso de primeira pessoa e de advérbios. Temos aqui uma questão que pede da gente esse conhecimento sobre os mecanismos linguísticos de modalização. Isso costuma também cair no exame do Profiletras. Então a gente tem que ter em mente os recursos que são utilizados para demonstrar um grau de comprometimento com aquilo que está sendo afirmado. Nesse trecho aqui apresentado, o autor ele não apenas expõe uma informação, ele manifesta claramente a sua posição em defesa da valorização da diversidade humana, tá bom? Ele traz aqui 2 recursos linguísticos muito importantes. O uso da primeira pessoa do plural, né, para que saibamos navegar. Aqui o verbo saibamos na primeira pessoa do plural está incluindo simultaneamente o autor e a gente que está lendo, né? Esse emprego ele produz esse efeito de aproximação, de compartilhamento da responsabilidade. Isso reforça a adesão do enunciador ao ponto de vista que está sendo defendido. Temos também o uso de advérbios modalizadores. Notoriamente, né? Então, quando ele diz essas competências são notoriamente imprescindíveis, ele está reforçando a sua avaliação sobre o tema, né? Ele também traz fortemente, né? Contribui fortemente, intensificando a afirmação. Ele apresenta aqui um alto grau de comprometimento dele mesmo. Então, o trecho ele apresenta marcas explícitas de modalização e mostra que o autor ele assume a responsabilidade por sua própria argumentação, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra D de dado. E nós finalizamos aqui a correção deste simulado. Bons estudos a todos e até a próxima.